aula de ciências, 14 de agosto de 2020. O conteúdo da nossa aula de hoje é técnicas para o cultivo do solo. A gente vai utilizar o livro de ciências, o PNLD de ciências, e vocês irão abrir aí na página 57. Eu peço que vocês acompanhem esse slide com o livro em mãos, por favor, tá bom? Vamos lá. Tipos de solo. Já sabemos que num solo existe uma parte orgânica e uma parte mineral. Os principais constituintes da parte mineral são a areia, a argila, o calcário. Olhem aí as imagens. O solo arenoso, como ele é. O solo argiloso e o solo calcário, certo? Próximo slide. Para que as plantas se desenvolvam adequadamente, o solo precisa ter ar, água, matéria orgânica e nutrientes em quantidades adequadas. O solo que apresenta essas características é chamado de solo fértil. O ser humano utiliza algumas técnicas para tornar ou manter o solo adequado ao cultivo das plantas. Entre essas técnicas podemos citar arar, adubar, irrigar e drenar. Observem essa imagem aqui que eu estou passando a bolinha laranja. Nessa imagem a gente vê um trator. Esse trator aí, ele está fazendo o quê? A aração. O que é isso? Para que o solo fique fofinho, é necessário utilizar instrumentos como a enxada e o trator. Aqui também ele está fazendo a aração, ó. Tá arando o solo. Esses dois homens aqui estão arando o solo com a enxada, para o solo ficar fofinho e receber a plantação. Nessa imagem aqui, ó, onde tem a vaca e o homem, o solo aqui ele está sendo arado com o auxílio da força do animal. Observem que a vaca, ela puxa um instrumento aí. Esse instrumento, ele está puxando o solo. Então, ele está arando o solo. Entendido? Nessa imagem aqui embaixo, a gente pode ver uma caixa com adubo. Ele aqui já está adubado, o solo está adubado. E aqui são verduras, folhas, legumes, resto de comida. Isso tudo serve para adubar o solo. Quando a gente tem um solo adubado, as plantas nascem mais rápido, certo? Nessa outra imagem aqui, a gente vê uma imagem sem drenagem e uma imagem com drenagem. Mais na frente, a gente vai ver mais detalhadamente a explicação de drenagem, de aração, de irrigação. Essa imagem aqui que o trator tá levando a água para o solo, ela é chamada de irrigação, certo? Depois eu peço que vocês façam a leitura das páginas 57, 58 e 59. Aqui eu estou fazendo uma breve explicação do conteúdo que tem nas páginas, certo? Na página 58 tem uma pequena explicação de aração. Para que o ar e a água penetrem no solo com mais facilidade, é necessário que ele esteja fofo. Para isso, o solo pode ser revirado com a utilização de instrumentos como a enxada e o arado, certo? A gente já viu lá nas
imagens. Solo compactado é muito fácil de a gente ver que ele tá compactado. A gente vai lá, bate com a enxada nele, a gente capina, e o pedaço de terra, que normalmente sai em blocos de terra, sai exatamente com o formato da enxada. Ou ainda quando chove, vira uma lama, assim, mistura a terra com a água e vira uma lama. Também é característica de um solo compactado, é um solo que não absorve a água não desce naquele solo. Fica ali estagnada, como se fosse um bloco inteiro de terra. Também, quando tá seco, a água seca muito rápido desse solo. Tem uma camada embaixo onde tá inteiro, assim, um bloco inteiro, a gente chama isso de uma laje, e em cima tá super seca. Estrutura do solo. A natureza do solo é importante para a instalação e crescimento de plantas terrestres. Observe aí essa primeira imagem, essa daqui, ó. Aqui a gente vê um solo muito compacto. A gente já viu a explicação do solo compacto. O que é isso? O solo compacto corresponde normalmente a um fraco desenvolvimento da parte radicular. Ó, a planta ela não vai crescer nesse solo compacto. Já nessa imagem aqui, a planta já está crescida, já tem folhas, tem raiz. Vamos ver aqui a explicação. Menor compactação do solo permite um melhor desenvolvimento radicular. Então, a planta vai crescer normalmente. Lá na página 57, tem duas imagens. Tá falando: Aline e José plantaram hortaliças em casa. Veja aí a imagem. Aline plantou sementes de alface em um vaso que estava no quintal. O solo da jardineira estava compacto e pobre em nutrientes. Além disso, Aline não regou o solo da jardineira todos os dias. Viram aí, né? Agora vamos aí lá pro rapaz. José também plantou sementes de alface em um vaso. No entanto, antes de plantar as sementes, ele deixou o solo fofo e arejado e adicionou adubo. Observem a imagem. Além disso, José regou o solo do vaso todos os dias. Aí na perguntinha tem: em qual dos vasos provavelmente as plantas irão se desenvolver de forma mais adequada? E por quê? Me expliquem aí no áudio. Por favor, lá no meu PV você vai explicar essa pergunta da questão 4, embaixo da imagem, lá da página 57, tá bom? Existem diferentes técnicas para irrigar uma plantação. Veja abaixo algumas delas. Em seguida, você vai fazer a leitura das páginas 58 e 59, que tem uma explicação lá também, tá bom? Vamos aqui para a primeira imagem. Irrigação por superfície. Observem aí a imagem. Na irrigação por superfície, a água é distribuída diretamente na superfície do solo. Observem aí, ó, a água está sendo distribuída sobre o solo todo, ó, chega em encharca. Nessa segunda imagem aqui, é a irrigação por aspersão. O que isso quer dizer? Esses jatos de água são lançados no ar e caem sobre a plantação. Tá vendo aqui os jatos, eles são ligados e essa água cai sobre a plantação. Nessa outra imagem aqui, é a irrigação localizada. A água pode ser direcionada apenas para uma parte da planta, como a raiz. Vocês estão vendo essa mangueira aqui no chão? Essa mangueira, gente, ela é cheia de furinhos. A água que cai, ela só cai na raiz, não vai cair na folha da planta, só vai cair na raiz, tá certo? Agora vocês vão fazer a leitura das páginas que eu falei. Páginas 57, 58 e 59 do livro de ciências. Leia com calma para entender que eu também vou fazer algumas perguntinhas daqui a pouco no grupo, tá bom?